E agora, aqui no estúdio da Atibaia TV, Daniel Martini, candidato a prefeito de Atibaia. Daniel, na sua opinião, quais são os 3 pontos principais, quais são as 3 áreas onde você vê os maiores problemas que a cidade enfrenta? Olá, Cacá, telespectadores do Atibaia TV, é uma alegria muito grande estar aqui. Acredito que hoje nós vivemos na cidade alguns problemas muito graves, dentre eles podemos citar a questão, obviamente, da necessidade de melhorias na saúde pública do município, infraestrutura da cidade de um modo geral e também mobilidade urbana. Então vamos lá, vamos agora conversar um pouquinho sobre o que o senhor acredita que é importante fazer para melhorar a saúde de Atibaia. Olha, a gente tem algumas propostas que a gente entende que vai trazer uma melhoria muito grande para o usuário do sistema público de saúde. A começar pela efetiva estruturação da operação nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, aquilo que é responsabilidade da prefeitura perante o SUS. Né? Então, ampliação de horários de funcionamento de postos de saúde em regiões estratégicas e mais distantes da cidade, o efetivo aparelhamento de cada uma dessas unidades com profissionais capacitados para atender a população em horário estendido. O que acontece hoje, Cacá? Chega muitas vezes no final do dia, após as 17 horas, quando as pessoas estão voltando para casa e encontram os filhos que durante o dia ficaram na escola e aí vê a necessidade de talvez ir no médico porque está com uma dor de garganta, uma dor de barriga, e se você não tem esse atendimento descentralizado com qualidade, essas pessoas acabam se dirigindo à Santa Casa ou à UPA, que são unidades de pronto, a UPA, unidade de pronto atendimento, e a Santa Casa, principalmente destinados a situações de urgência e emergência, o que acaba gerando, sem dúvida nenhuma, um ajuntamento muito grande de pessoas e trazendo atraso no atendimento. Então, essa operação de estruturação e ampliação de horário de funcionamento das unidades básicas de saúde é fundamental. E investir maciçamente no programa Saúde da Família, com médicos da família e agentes comunitários de saúde, que vão fazer um trabalho maravilhoso com toda a população da nossa cidade, principalmente de modo preventivo. A gente sabe que a saúde, quando você trata o problema antes dele acontecer, é muito mais eficiente, é melhor para as pessoas, porque evita de fato que elas tenham uma mazela, um problema de saúde, e também alivia, obviamente, toda a gestão da saúde pública. Nós vamos investir muito na saúde da primeira infância, desde a gestação, com programa específico para gestantes do nosso município, cumprimento de metas de pré-natal, até investimento de uma casa de parto na cidade, priorizando o parto natural, que a gente sabe hoje que as melhores práticas da medicina, inclusive homologadas pela OMS, apontam nesse sentido. Vamos ampliar, fortalecer o funcionamento do banco de leite na cidade. A gente sabe que o alimento mais poderoso do mundo é o leite materno. E quando você tem uma ausência de demanda de muitas mães que não conseguem fornecer o aleitamento para os seus filhos, e a gente tem essa estrutura na cidade, a gente consegue atacar em 2 pontas. Primeiro, na saúde das crianças, já que o leite materno, ele de fato é o alimento mais poderoso do mundo e evita uma série de problemas na primeira infância, como por exemplo diarreia, infecções respiratórias, né? E inclusive também ajuda no sistema de saúde pública, já que a mãe que não consegue alimentar seu filho com leite materno, ela demanda da utilização de fórmula, e quem banca a fórmula para as mamães é de fato o governo, é a prefeitura. Então quando você tem uma operação estruturada, efetiva, de aleitamento materno por meio do banco de leite, a gente ataca nas 2 pontas e sem dúvida nenhuma nós vamos ter uma melhora incrível na saúde municipal. Nós também vamos trabalhar com mutirões de médicos para a gente diminuir a fila de consultas e também de exames que estão encavalados na cidade hoje, e vamos trabalhar muito para a construção de um hospital municipal, sem dúvida nenhuma. Ele pode ser municipal, ele pode ser regional, a depender da formatação de custeio com o governo do estado e com o governo federal. Eu sempre digo, o SUS é tripartite, o financiamento é feito pela União e pelo estado e pelo município. O que é responsabilidade primária do município? Atenção básica de saúde, que é toda essa operação que eu narrei para vocês aqui. Aquilo que é média e alta complexidade é a responsabilidade do governo do estado de São Paulo e do governo federal. Quando eu falo isso, é a questão financeira, quem custeia a operação. Porque na saúde a gente sabe que o mais barato é a parede. Para construir parede é fácil. Agora, para equipar e botar a operar, você precisa de recurso. E o recurso para fazer isso, sem dúvida nenhuma, tem que ser pactuado com o governo do estado e com o governo federal. Quando tivermos tudo isso pronto, sem dúvida nenhuma, nós teremos um hospital de muita qualidade na nossa cidade também, e vamos trabalhar muito por isso no nosso mandato. Já com relação à questão da infraestrutura, o que o senhor entende que está com tantos problemas, porque é tão problemática essa área aqui no nosso município? Olha, Cacá, assim como quando a gente espera o fruto de alguma árvore,
você planta a árvore com muitos anos de antecedência para lá na frente você poder ter fruto daquela árvore. Os problemas que nós estamos vivenciando hoje são fruto de praticamente 12 anos de desordem de administração pública municipal. Porque houve um processo de desconstrução e desorganização patrocinado, por assim dizer, da nossa cidade. Isso por conta das legislações de uso e ocupação de solo, que ao longo do tempo foram sendo pervertidas daquilo que deveria ser, que deveria priorizar a cidade com suas características históricas e naturais, organizando um modelo de desenvolvimento coletivo e sustentável para o nosso município. Quando você abre mão de fazer isso por meio desses instrumentos legislativos, quando você tem um poder público que não está preocupado com o conceito de cidade e sim permitir o avanço incontrolado e desordenado da expansão imobiliária, por assim dizer, você traz consigo uma série de problemas colaterais, que é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje a gente vive problema de falta de saneamento básico, problema de falta de água na cidade, explodiu a questão do trânsito, que é o próximo assunto de mobilidade urbana, mas tudo isso tem uma causa só, essa falta de planejamento urbano. E como é que nós vamos resolver esse problema? Com legislação eficiente, garantindo as características históricas da cidade de cada uma das suas regiões, priorizando aquilo que deve ser priorizado na cidade. Crescimento demográfico não é sinônimo de desenvolvimento, isso tem que ficar muito claro para as pessoas, porque muitas vezes o crescimento demográfico ele não está acompanhado da infraestrutura necessária e faz com que haja um colapso do sistema público de serviço, seja da saúde, da educação, da mobilidade, enfim. Então, como é que você resolve o problema? Com legislação eficiente, organizando a ocupação do solo na cidade, definindo áreas residenciais, áreas comerciais, áreas de convivência mista, áreas industriais. Nós temos um potencial incrível na nossa cidade para que a gente possa desenvolver turismo, indústria. Estamos no eixo privilegiado da Dom Pedro com a Fernão Dias. Então, é possível ter uma convivência pacífica de diversos tipos de empreendimento, desde que se organize. É possível ter grandes prédios na cidade, desde que se organize em áreas previamente planejadas, que não ofendam a paisagem cênica maravilhosa que nós temos da Pedra Grande, essa dádiva que nós recebemos, né? Então a gente consegue organizar a cidade de modo que a gente tenha preservação do meio ambiente, utilizar a preservação do meio ambiente como vetor de desenvolvimento econômico, potencialização de turismo, ocupação de áreas próprias para indústrias na cidade, principalmente nos eixos das duas rodovias, facilitando o escoamento de produção. Trabalhar efetivamente com zona rural, área rural, para manutenção dessas áreas, valorizando o pequeno empreendedor, enfim. Essa organização toda demanda competência, demanda conceito de cidade e, sem dúvida nenhuma, nós temos a disposição e o preparo para fazer isso. E, por último, a questão do trânsito no município, o que tanto preocupa e o que pode ser feito. Essa é uma situação bastante delicada, onde você anda na cidade e você escuta as pessoas reclamando do trânsito, principalmente nos horários de pico. Então, a reorganização do modelo que nós temos na cidade de trânsito hoje, ela passa por estudos técnicos, mas, sem dúvida nenhuma, algumas situações podem ajudar muito. Elas começam resolvendo os problemas que eu narrei aqui de infraestrutura urbana. Quando você tem um planejamento de cidade, quando você começa a exigir de determinados empreendimentos o alargamento de vias, pavimentação, estrutura para que receba a demanda que aquele empreendimento passa a exigir, qualquer empreendimento novo é um polo gerador de tráfego na cidade. Então, a primeira coisa é ordenar o espaço, a ocupação do espaço público e exigir contrapartidas específicas visando a questão do trânsito para cada um dos empreendedores. Obviamente, focar num transporte coletivo de qualidade, trabalhar com a possibilidade, sem dúvida nenhuma, de redução da tarifa, incentivando as pessoas a usarem transporte coletivo de qualidade, aos poucos começar a desenhar corredores de ônibus na cidade, o que vai diminuir o tempo de trajeto do bairro para o centro ou para as localidades de destino, colocar pontos de ônibus na distância regulamentar prevista em norma técnica, isso é muito importante. Você vai evitando o arranque para, que vai atrasando, né, e criando dificuldade no fluxo do trânsito. Existe norma técnica para isso. Quando a prefeitura não obedece, ela causa um problema na cidade. Obstáculos colocados de forma gratuita nas vias, né, fora de regulamentação, como, por exemplo, quebra-molas em grandes avenidas, onde você tem outros mecanismos para controle de velocidade, sem que você obrigue o cidadão a todo instante arranca, para, o desgaste que isso traz em termos de embreagem, frenagem, amortecedor e o risco de acidente para o próprio motorista, porque a maioria desses obstáculos não estão sinalizados corretamente. A pintura acaba, em 6 meses a prefeitura não faz a pintura correta. Então, se ele está localizado perto de uma árvore, às vezes você não enxerga de dia. De noite, então, nem se fala. Ou o risco de você saltar ou você frear em cima e alguém entrar na sua traseira. Então, quando você consegue olhar
o modelo de trânsito que nós temos hoje na cidade, de vias públicas, de obstáculos, a gente começa a entender que pequenas alterações podem fazer grande diferença na trafegabilidade e no fluxo. Uma coisa que tem que acabar na cidade, acho que todo mundo que está assistindo concorda com a gente também, é essa indústria de multa, de radar, de arranque para, né? Então você está trafegando a 40, 50 por hora numa via, daqui a pouco muda do nada a velocidade para 30, e aí tem um radar esperando a pegadinha ali, plau, né? Só para multar, para prejudicar o cidadão, quando a gente pode ter uma ação efetiva de agentes de trânsito e da própria Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Trânsito, de modo muito mais educativo, né? Tenho certeza que o cidadão atibaense, que vive nessa cidade, que respira a cidade, tudo que ele quer é um espaço organizado para viver, inclusive no trânsito, e que ele vai obedecer às regras colocadas, né? Fazer uma revisão da velocidade das vias hoje, a gente tem situações que estão totalmente fora de contexto, inclusive com o Código de Trânsito Brasileiro. Então, são diversas medidas que nós vamos adotar, tirando esses pontos de entroncamento, que vai melhorar a trafegabilidade na cidade, sem dúvida nenhuma, Cacá. Obrigado, Daniel. Então, esses são os 3 pontos principais. Daniel Martini, como candidato a prefeito de Atibaia, pretende colocar em prática estas ações. Daniel Martini, sua opinião, Santa Casa ou Hospital Municipal, ou ambos, o que deve ser o papel de cada um na área do atendimento da saúde de Atibaia? Sem dúvida nenhuma, ambos. Tem espaço para os dois na cidade. Essa discussão de Santa Casa ou hospital, ela chega a ser, vamos dizer assim, muito retrógrada, né? Hoje, com a demanda que nós temos na saúde, existe espaço para os dois. O que se precisa fazer de modo responsável, correto, honesto, visando a probidade administrativa e eficiência do serviço público, ter um modelo de hospital público, seja municipal, seja regional, com pactuação de custeio do Estado e da União. É assim que funciona o Sistema Único de Saúde, né? A prefeitura sair dizendo que vai fazer um hospital e ela vai fazer funcionar sozinho, gente, vamos lá, né? Isso é conversa para boi dormir. Não tem médico no posto de saúde, não consegue ampliar o horário de funcionamento de posto de saúde. Você acha que sozinho vai conseguir construir um hospital, equipar um hospital e botar profissionais, sejam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, sistema de radiologia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, UTI. Isso é média e alta complexidade, e pelo Sistema Único de Saúde Nacional, a responsabilidade de custear isso é do Estado e da União. Então, o que a gente tem que ter, Cacá? A gente tem que ter excelente relacionamento com o governo do Estado e com o governo federal, para que a gente possa pactuar o custeio disso e que, de fato, a gente consiga entregar um hospital para a população, e faremos isso. Obrigado. Com relação ao... De novo, vamos lá. Candidato Daniel Martini, com relação ao transporte público do município, que é muito criticado por toda a população, efetuado pela empresa Sou Atibaia, o que o senhor vê que pode ser mudado ou como está esse serviço? Eu acredito que boa parte dos problemas enfrentados hoje, eles têm a razão no que a gente chama de falta de gestão. Quando você tem uma gestão específica e você senta junto com o concessionário de serviço público, entende quais são os problemas e vê como a prefeitura pode contribuir para melhorar os problemas que o concessionário está enfrentando, e o concessionário é parceiro do município e se coloca à disposição para resolver os problemas, a gente chega num denominador comum. Então, isso é possível de fazer. Eu, enquanto vereador, ainda em 2013, fiz um relatório de trânsito na cidade em que a gente apontava diversas propostas que poderiam ser adotadas para melhorar a traficabilidade na cidade, inclusive em relação ao transporte coletivo. Lembrando que em 2013 ainda não era atual concessionária de serviços públicos, tínhamos uma excelente situação em relação ao transporte coletivo na cidade, mas que sempre pode ser melhorada. O transporte coletivo no Brasil é uma discussão constante, é uma discussão dinâmica, que existem fóruns e congressos, inclusive essa semana acontecendo em São Paulo, né, que fala dessa questão de modelagem de transporte público coletivo, que vem avançando nos últimos anos no Brasil, e sem dúvida nenhuma nós vamos trabalhar junto com a empresa concessionária para entregar o melhor modelo de transporte público coletivo para a nossa população, visando, sem dúvida nenhuma, modicidade tarifária, ou seja, trabalhar para reduzir o valor da tarifa, efetividade no trajeto, né, diminuindo obstáculos e melhorando o tempo de trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, para que as pessoas também tenham uma melhora na sua qualidade de vida. E, por fim, gostaria que o senhor se posicionasse com relação a um tema bastante debatido pela população, que é a verticalização. O senhor é a favor, é contra? Pode ser adotado um modelo para a cidade com o que está aí? Olha, Cacá, eu tenho muita tranquilidade para falar desse tema, e eu convido todos que estão nos assistindo a entrar na minha página do YouTube, visitar o site da Câmara Municipal e buscar as sessões mais antigas, antes de 2020, enquanto eu estava lá como vereador.
tanto em 2019 nós tivemos uma alteração de lei de desocupação de solo, quanto outra em 2015, que realmente rasgaram os limites de verticalização na cidade, permitindo essa grande bagunça que nós estamos vendo hoje, essa descaracterização da paisagem urbanística da cidade, que ofende, que atenta contra os nossos princípios de preservação, inclusive de paisagem cênica, né? E eu tenho muita tranquilidade para falar disso, porque eu sempre defendi a organização de cidade de modo que nós não tivéssemos o que nós estamos vivendo hoje aqui. Aliás, se tem alguém que está como candidato nessa eleição e que veementemente se colocou contra isso durante todos esses anos, pelo menos os 8 que eu tive na Câmara, mais esses 4 agora de 2020 até aqui, esse alguém sou eu. E o meu passado comprova isso. O currículo está lá e mostra todas as nossas defesas. Principalmente na sessão absurda do dia 10 de janeiro de 2019, em que a Câmara foi convocada no seu recesso, a população compareceu em massa, indignada, revoltada com tudo que estava acontecendo, para aprovar uma lei de desocupação de solo às escondidas, sem realização de audiências públicas, com alteração de mapas, e que permitiu tudo isso que nós estamos vendo hoje aí. Então, esse movimento não nasce do nada, esse monte de prédio que vocês estão vendo na cidade não nasce do nada. Tem gente que aprovou isso. Tem gente, inclusive, que está concorrendo como prefeito agora de novo, e vai vir com discursos dizendo, precisamos cuidar da cidade, não dá para ficar desse jeito, mas foi quem deu causa a tudo isso. E agora quer aparecer como solucionador do problema? Então, é só as pessoas procurarem. Quem quer saber a verdade é só procurar, vai encontrar. A gente entende que Atibaia é uma cidade maravilhosa, que tem espaço para, numa organização criteriosa e com conceito de cidade, existe espaço, sim, para que exista a construção de prédios, edifícios, desde que as áreas estejam previamente infraestruturadas para receberem empreendimentos dessa natureza. E quando eu falo a infraestrutura, a gente fala de água, a gente fala de esgoto e a gente fala de trânsito, mobilidade urbana, vias largas para atender esses empreendimentos. E esses prédios também devem estar colocados, no meu entendimento, em regiões que não atrapalhem a contemplação cênica da Pedra Grande. Gente, para que vocês entendam, a Pedra Grande é um monumento natural tombado pelo Estado de São Paulo, assim como o Parque Estadual da Serra do Itapetinga. Uma das motivações do tombamento da Pedra Grande, para vocês entenderem, é documento isso, está a questão da contemplação da sua paisagem, da sua beleza cênica. Olha só, é o elemento motivador de tomada de decisão do Estado para tombar o monumento. Assim, cara, isso é tão lindo que precisa ser preservado. E o que a gente faz hoje? Sobe arranha-céu no pé da pedra. Assim, é totalmente inimaginável o que nós estamos vivendo hoje. E se a população não entender isso, e não sair às ruas para dizer, olha, nós vamos defender nossa cidade, nós vamos defender a Atibaia que nós tivemos durante toda a história, nós não vamos permitir que isso aconteça na cidade, nós vamos estar à mercê, simplesmente, desses governos que estão arrebentando com a nossa cidade, como fizeram nos últimos 12 anos.